Então você passou no TJ Pará aos 40 anos com duas filhas. Com duas filhas. Com duas Olha filhas. só. Quando eu comecei a estudar para magistratura, eu tinha uma de 3 e uma recém-nascida, né? Que foi 2015, né? Isso. Imagina aí na loucura. É. Então quando você passou, então uma quando você passou, uma tinha 5 anos e a outra tinha 8 anos. Isso, exatamente. Tá. Exatamente. Com Quer todas dizer, as. no Pois não. auge da infância, né? Assim, com toda a Oh, demanda que a imagina, infância envolve, né? imagina. Imagina, é por isso que eu estou curtindo tanto, tentando correr atrás, né? De tanta coisa que eu perdi, e perdi mesmo, É. porque quando eu estava estudando, eu cansei de ver, e a mãe dela me ajudou, a mãe delas, né? Me ajudou demais. Ela ficou durante muito tempo exercendo a função que eu deveria exercer, que eu tinha que estar estudando. E isso me trazia uma angústia tremenda. Eu imagino que quem estuda para concurso e é pai e mãe tem esse mesmo problema, né? De ver o filho demandando atenção e ter que ficar sentado numa cadeira e ver a mãe e as filhas saindo e você ter que ficar ali. Já chorei com lágrima, já estudei com lágrima nos olhos durante muito tempo. Meu Deus do céu. Teve uma época, por exemplo, que os trabalhos de escola da minha filha, que pedia para desenhar pai e mãe, a minha filha, que não sabia desenhar quase nada, era só um bebê, me desenhava sentado. Sempre me desenhou sentado e com Olha o só, computador cara. na frente. Era a imagem que ela tinha de mim. Que coisa impressionante, né? Então, Caraca, coisa era, cara. Era impactante, era assim, angustiante, né, saber disso. E quando eu passei 2020 e que elas estavam nessa idade, eu disse, pronto, eu não consigo mais estudar para nada e não quero estudar mais para nada. Eu quero simplesmente curtir e correr atrás desse período aí, né, que realmente foi complicado. é. Então, esse concurso. Tem um colega teu que eu acho que hoje dá aula no ênfase também, que é o Uhum. Renan Ongarato. Ele passou então no mesmo concurso que você. Passamos juntos, nós fizemos o curso de formação, a parte prática e a parte teórica juntos, ficamos hospedados no mesmo hotel, tomava café junto. Bacana demais, Renan Garato, muito, Muita gente muito boa. Hoje ele tá no competente. Rio, né? Ele passou na magistratura do Rio e resolveu vir pra cá, né? Pro Rio. Isso, ele está na magistratura do Rio, está fazendo um trabalho bom lá na escola da magistratura do Rio, trabalhando com a Benção, parte de né? execução penal, inclusive mandou um link É. aqui para eu participar, mas eu realmente estou muito cheio de atividades aqui, não vou poder não dessa vez, Renan. Não, faz parte, é. É, Cara, primeiro, assim, parabéns por essa jornada, assim. E me fala do teu irmão, eu fiquei curioso do teu irmão. meu O teu irmão, irmão concluiu a faculdade de Direito? Ele advoga hoje? Como é que ele tá? Tá no concluiu. universo? Meu irmão, ele é. Se a minha história o pessoal utiliza como parâmetro, se ouvir a história do meu irmão, vão dizer, rapaz, esse cara aqui é um espetáculo. Porque a história foi essa. Minha mãe se separou do meu pai, ele tem 10 anos a mais que eu, né? Então ele tinha Sim, 15, sim. eu tinha 5. Ali ele já parou. Ele trabalhava ajudando numa academia lá para ganhar um trocado ou outro. Eu tenho lembranças vivas dele chegando assim com um saco de pão e um litro de leite, aquele leite que vinha de saco, sabe? Sim, 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 Trazendo para lembro. minha mãe e para mim. E às vezes era o que a gente comia no dia. A gente passou por problemas muito complicados. Então ele assumiu responsabilidades muito cedo, sabe? Então, Uhum. quando eu passei nesse concurso, nossa, eu não poderia fazer outra coisa. Aí eu disse, cara, tu vai fazer o do primeiro grau, né? O supletivo de primeiro grau e de Supletivo. segundo grau. Ele terminou. Aí terminou, eu disse, cara, agora vamos entrar na faculdade. Ele entrou. E eu disse, cara, tu já vai estudar agora para os concursos de nível médio, né? Fazer mais ou menos o que eu fiz. E ele começou a fazer. E era, assim, impressionante a dificuldade que ele teve no início, né? Falta de base e tal. Eu Claro. sentava com ele e dizia, cara, crase é A mais A. A artigo mais é preposição. Aí eu lembro dele fazer assim, como assim A mais A? Quer dizer, era o mais básico do básico que ele teve que aprender. Depois disso, ele saiu, ele passou no Detran em primeiro lugar no Rio Grande do Norte, passou para segurança do TRT, passou para agente penitenciário, para a Polícia Civil e passou na PRF, o concurso que eu exercia. E já passou quando era nível superior, porque ele também, paralelamente, fez um daqueles cursos técnicos que termina em 2 anos. Ele Ah, fez sim. direito, fez o curso técnico. E depois ele fez o concurso da PRF. Mas na PRF, depois de ter perdido quase 15 quilos, aprovado no exame físico, reprovou no psicotécnico.
Nossa, foi pesado demais. Imagino só. Nossa, foi pesado. Rapaz, eu chorava tanto. Ele ficou me consolando e eu ficava chorando igual uma criança, porque eu fiquei com muita, muita, muita dó. Porque ele se esforçou Muito, demais, eu nossa. acompanhei aquilo ali do A mais A até a aprovação, era todo dia ali acompanhando, né? Eu vi o que aquele cara fez. Aí ele assumiu a Polícia Civil, e depois casou, tá muito bem casado. Casou Legal. com a Célia, minha cunhada, que é defensora pública lá no Ceará. E aí eles construíram família, dois sobrinhos lá, quer dizer, uma maravilha, maravilha. Se Maravilha. tem alguma coisa assim que eu me orgulho muito foi ter levado aquele homem comigo lá para Mato Grosso do Sul. Cara, ó, que história, cara. E parabéns, assim, pelo coração, né, de se dispor a ajudar o teu irmão e até, É. pelo que eu entendi, né, na dinâmica que você falou, você até adiou o início da tua faculdade para ele começar logo e depois você ter que fazer, Sim, voltar é. a estudar para passar numa pública, porque você não teria condição de pagar duas. Foi, foi. Cara, um desprendimento muito legal e esse vínculo familiar mostra, me revela, assim, me mostra o quanto Uhum, para você isso é precioso e como deve ter sido doído ter ficado esse período, né, distante das filhas. E aí eu tô imaginando a uhum. cena você estudando, chorando por Sim, causa delas, né? sim, sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Nossa, a Cara, gente tem uma relação familiar muito importante, e é muito importante para quem está estudando para concurso público, né? Ter esse apoio, o é, apoio emocional, o apoio do carinho, aquele estímulo, né? Ter uma pessoa do lado dizer, cara, eu sei que você está aí, você está se limitando, fica aí sem muita vida social, mas eu estou aqui para te dar apoio e tal. Vai dar certo, né? É muito importante. Eu sempre tive em casa, então foi muito bom para mim. A minha esposa foi um anjo na minha vida, porque seria muito fácil para ela, porque a gente trabalha muito em perspectiva, né? Tudo muito abstrato. Nem você que está estudando acredita muito que esse negócio daqui a uns anos vai dar certo. Principalmente quando você não adequou ainda o seu estudo, talvez a gente fale um pouquinho mais à frente, né? Então, até você delimitar o que você vai estudar, determinar a estratégia, né? Estabelecer um cronograma, estudar direitinho, nossa, você dá de cara na parede o tempo inteiro. Então, nem você acredita muito que isso aqui vai dar certo. Imagina ter uma pessoa do seu lado que te vê ali e ela acreditar, né? Dizer, não, não, vai dar certo, daqui a pouco vai dar certo e vai te apoiar. E ela fez isso durante muitos anos, e numa fase difícil, eu tenho muito a agradecer a ela. Você tá doido. imagino, imagino. E você tocou num assunto que, assim, você falou, muito interessante a frase que você disse, né? Você falou assim, nem você acredita muito, né, naquilo, porque é tudo muito em Isso. perspectiva, tudo muito vago, muita É. insegurança. Me fala das tuas experiências em termos de fazer prova. Você só fez, quando você começou a estudar, você levou 5 anos para passar na magistratura, né? Sim, Mas sim. nesse período de 5 anos, você não fez nenhum concurso, ou você fez alguns concursos, você reprovou? Como é que foi aí a dinâmica de realização de provas? Pronto, perfeito. Eu disse que comecei a estudar em 2015, né? Uhum. No final de 2014, mesmo antes de estudar, apareceu o edital do Tribunal de Justiça do Ceará, que era a minha terra, né? Uma prova FCC. Tem um amigo meu lá que estava estudando para concurso, ele disse, cara, a prova é FCC, é copia e cola, tinha essa fama da FCC, né, tal, mas que hoje a gente sabe que é uma bobagem, não existe mais isso. Mas pega esse vade-mecum, lê um monte de lei aí, tal, pega o máximo que tu puder, vai fazer essa prova para você saber onde você está, para que você, a partir daí, saiba onde é que você quer chegar, né, então. Os caras vão fazer a prova, então. E fiz essa prova, tendo só lido letra de lei. Eu fiz 66 pontos, 65, eu acho. Anularam algumas, eu fui para 68 e o corte foi 72. Para mim foi um resultado espetacular para uma primeira prova de quem não estava estudando, né? Serviu muito de estímulo. E aí eu disse, cara, então é mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Por aí. E aí comecei a estudar de verdade. Fui fazer o TJ Pernambuco no primeiro semestre de 2005, 15, perdão, e já passei na primeira fase. Fiz 71 pontos, nota de corte 70. Fui para essa segunda fase num susto, porque eu não sabia muito bem se tinha passado, se não tinha passado. Descobri que tinha passado às vésperas, né? Não estava levando muita fé. Não sabia nem como é que funcionava. Sentença, não sabia como fazer. Eu nunca advoguei, nunca fui analista, nunca fui técnico, muito menos assessor de juiz, eu não tenho vivência de fórum, eu era um policial. Então, sentença para mim é uma realidade distante demais. As minhas idas ao fórum era como testemunha em razão das prisões que eu efetuava como policial e somente. Isso era o contato que eu tinha com o juiz, promotor, etc.
nunca advoguei. Então, para mim, isso tudo também foi uma grande dificuldade, né? Então, para enfrentar as sentenças, eu tive que estudar muito, muito mesmo, para entender como é que aquilo funcionava. Fui para fazer a segunda fase de Pernambuco já feliz da vida, né? Já feliz da vida, porque era a minha segunda prova. Eu já estava entre os 300 de, sei lá, 3.000 pessoas. Cheguei lá no colégio para fazer a prova. As pessoas se conheciam como se estivesse no recreio de escola. Todo mundo ia para a segunda fase de vários concursos e eu ali meio peixe fora d'água com vade-mecum novo, sem qualquer marcação. Os caras com mala de vade-mecums diferentes, vade-mecums específicos, tal. Meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas aquilo ali me serviu de estímulo demais, né? De estímulo. Eu disse, meu Deus, que bacana, onde é que eu tô, cara? Eu tô entre os 300 no concurso para juiz, só que até pouco tempo eu achava que era coisa absurda. E fui fazer essa prova. Passei, fui para a segunda fase, foi um desastre absurdo, né? Claro, era o que eu esperava. Aí eu disse, pois eu vou fazer mais provas. Fiz o TJ Paraíba, não passei. TJ Sergipe, não passei. TJ Piauí, já fui para a segunda fase de novo. E TJ Amazonas, segunda fase de novo. Isso já 2016. Porque como só eu, à época, estava trabalhando, a grana era curta, então eu não tinha condição de fazer todas as provas que surgiam. Então eu ia pincelando ali os que eram mais próximos, tal. Ficava vendo o que era mais barato em termos de passagem aérea, porque é muito caro, né? Muito caro. É, Fazer concurso é muito caro. E aí fiz o Amazonas. Piauí e Amazonas, fui para a segunda fase. Aquela coisa que eu tinha de não conseguir fazer as provas de sentença já tinha mudado um pouco, que eu tinha lido vários livros, aula, eu me esforcei demais. Fui bem na sentença criminal do Piauí, mas na sentença civil eu ficava por um pouquinho. Lá no Amazonas, fiquei com 92 na sentença criminal e, salvo engano, 5,96 na sentença civil. Isso 2016 já. E aí acabou o dinheiro. Eu disse, agora não tem mais como fazer. Aí fiquei de 2016 até final de 2017 sem fazer prova. E dei uma parada nos estudos. Talvez tenha sido o meu arrependimento, assim, que eu deveria ter estudado pelo menos um pouquinho, né? Retomei 2017, 2018, quando eu voltei, eu abri o leque. Cansei de reprovar só na magistratura, abri o leque para reprovar também no Ministério Público. Aí fui fazer prova de promotor. Comecei a ir para as segundas fases de promotor. MP de São Paulo, Rondônia, Goiás, Santa Catarina, Piauí. Algumas começaram a coincidir com outras. Teve um período em 2018 para 2019, e aí eu já estava com um nível muito bom de primeira fase. Parece que eu peguei o jeito de fazer a primeira fase, fazendo 83, 84, 85 pontos. Eu já ia fazer a primeira fase sabendo que eu já estaria na segunda fase, né? Isso tanto no Ministério Público quanto na magistratura. Isso 2018 legal. para 2019, que eu estava no Ministério Público de São Paulo, Ministério Público de Santa Catarina, Piauí, TJ Paraná, TJ Pará e TJ Bahia. Uma loucura, né? A minha vida. Até que, por um erro estratégico, eu tentei abraçar tudo. Eu deveria ter me organizado para direcionar ou para o Ministério Público de São Paulo, ou de Santa Catarina. Eu quis estudar para os dois, quer dizer. Resumindo, que eu fui para a prova oral do Pará e da Bahia, né? E foi quando finalizaram aí as provas. Então, foi um período de um pouco mais de 5 anos, mas que eu não fiz muitas provas, sabe? Porque eu tinha que pincelar as provas. Mas mesmo assim, eu tenho uma grande familiaridade com reprovações. Então, são Entendi. 99% de reprovações e 1% de aprovação.